Hello, pessoas! Tudo bom? Bem-vindos ao quadro Bíblia na Mão! No vídeo de hoje vamos falar sobre Davi. Eu vou começar contando a história dele nesse vídeo, porém a história de Davi é muito grande, então ia ficar um vídeo gigante. Então eu vou dividir ela em algumas partes, e essa é a primeira. Vamos começar, né? O povo de Israel tinha um rei, que se chamava Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Porém, Saul não estava mais agradando ao Senhor. Ele estava fazendo coisas que o Senhor não aprovava mais. Então ele foi ao profeta Samuel e falou assim: Samuel, vai à casa de Jessé, que eu tenho um novo rei para esse povo. Não quero mais Saul como rei. Eu tenho um novo rei. Samuel pegou e foi. Chegando lá, Jessé o recebeu e começou a lhe apresentar os seus filhos. O filho mais velho de Saul era um homem grande, forte, e Samuel logo pensou: ah, é esse. Mas Deus falou para ele: não é não. Não julgue pela aparência. Eu não vejo aparência. Não é ele. E aí foi passando todos os filhos de Jessé. E Deus sempre falando: não, não é esse. Não é esse o meu escolhido. Até que acabou os filhos de Jessé. Aí Samuel olhou para Jessé e falou assim: acabou os seus filhos? Não tem mais nenhum? Aí ele disse: ah, tem um sim, que está no campo, apacentando as minhas ovelhas. É o meu filho mais novo. Então Samuel mandou chamar. E ele veio. Mas assim, quem é Davi? Como Davi era? Isso a gente vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levante-te e unge-o, porque é este mesmo. Então, Davi, ele era ruivo, que até onde eu sei naquela época era uma coisa bem rara, né? Ele era pequeno e ele tinha um semblante amistoso, um semblante amigável. Pequeno eu digo porque ele era o mais novo dos filhos de Jessé. Então Deus falou para Samuel: unge porque esse é meu escolhido. Então Samuel ungiu o rei. E Saul, nesse tempo, continuava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E então o Senhor retirou a sua presença de Saul. E espíritos malignos começaram a atormentar Saul. E então Saul mandou chamar um músico para acalmá-lo. E adivinha quem era esse músico? Davi. Davi tocava um instrumento chamado harpa. Ele tem cordas, é um instrumento bem legal. Vou deixar a foto aqui, ó. Isso aqui é uma harpa, pra quem não sabe. Enfim. E ele chamou Davi. Davi foi até Saul para tocar. Ele tocou e Saul se acalmou. Aqui a gente já tem a nossa primeira lição. Na verdade, segunda. Primeira e segunda lição. A primeira lição é: não julgue ninguém pela aparência. Não olhe para alguém e fale assim, ó: esse aí não vai ser ninguém, não. Deus não vai escolher ele para fazer nada. Olha, tão pequeno, tão insignificante. Lembre-se, de todos os filhos de Jessé, Davi era o menor. E foi ele que Deus escolheu. Porque ele não olha o exterior, ele não olha a nossa casca, ele não olha a nossa pele, ele olha o nosso coração. E a segunda lição é: Davi não precisava ter ido, ele podia muito bem ter falado: não, eu fui escolhido para ser rei. Você acha que eu vou servir esse reizinho aí que Deus nem quer mais? Mas não foi isso que ele fez. Ele foi. Sabe por quê?
porque ele sabia que ainda não era a hora dele ser rei. A promessa que Deus fez não era para agora. Ele sabia que ele tinha que esperar. Então, ele tocou a harpa e ali ele acalmou Saul. E, obviamente, Saul ficou muito feliz com isso. Depois teve a guerra dos israelitas com os filisteus. E o pai de Davi falou para Davi levar alimentos para os irmãos dele que estavam em batalha. E ele foi. Chegando lá, ele viu que tava um ar muito aflito, as pessoas estavam aflitas. E aí ele perguntou para alguém: o que está acontecendo? E explicaram para ele que tinha um homem muito alto, que nós chamamos de gigante, né, que é o gigante Golias, que estava ameaçando o povo de Israel, que ele queria apenas um homem para lutar com ele, e obviamente ninguém queria ir. E ele falou assim: "Quê? Como assim? Então esse gigante aí tá desafiando o meu Deus. O meu Deus é muito maior que ele." Então ele foi até Saul e falou assim: "Ó, eu vou lutar com o gigante. Eu quero lutar com o gigante." E Saul falou: "Não, você é muito pequeno." Novamente Davi sendo subestimado. Aí ele falou: "Não, eu vou." Aí Saul concordou, né? Porque ninguém mais queria ir. Só que Saul, ele deu a sua armadura para ele. Só que a armadura não serviu em Davi. Isso a gente vai ver em... Só um minutinho aqui. A gente vai ver no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 38 ao 39. 2 versículos só. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe por que a armadura não serviu para Davi? Porque aquela armadura foi feita para Saul, não foi feita para Davi. Aquela armadura, quem era para usar era Saul, não Davi. Isso acontece nos dias de hoje também, quando a gente tenta pegar algo que não é nosso, um chamado que não é nosso, um dom que não é nosso, ele não serve na gente. Porque não foi feito pra gente, não foi feito com nossas medidas. Então, Davi simplesmente tirou aquilo e falou assim: "Não, isso aqui não é pra mim. Eu não consigo andar com isso, eu nunca usei." E sem armadura nenhuma, ele foi ter com o filisteu. Aí, vamos ver quem que era esse Golias? A gente vai conhecer quem era Golias em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 4 e 7. Então saiu do arraial dos filisteus. Aqui. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia caneleira de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, aqui a gente consegue ver que Golias era um homem muito, muito, muito grande. E ele estava totalmente equipado com armadura, arma. E a hora que ele viu ali um simples menino descendo, ele falou assim: "Tá,
Você acha mesmo que você vai conseguir me vencer? Não vai. Só que Davi, ele não olhou para o seu tamanho. Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Ele sabia que o seu Deus era muito, muito, muito maior do que aquele gigante. E ele falou: ainda hoje o Senhor há de te entregar na minha mão. E vocês acham que Davi foi lutar com arma? Foi não. Isso a gente vai ver lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 a 50. Cadê aqui, ó? 40 a 50, vamos lá. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia. E lançou a mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também via se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a sua guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi, ele matou Golias sem ter espada, sem ter experiência, a não ser o leão e o urso que ele tinha matado, né, que eu esqueci de dizer. Quando ele foi convencer a Saul a deixar ele lutar, ele falou, né, que no pasto veio o leão e veio o urso tentar pegar suas ovelhas, mas ele os matou. E assim Saul deixou ele, né? Eu tinha esquecido de falar, peço perdão. Mas enfim. Então, gente, não queira usar armas que você não pode para lutar contra aquilo que te aflige, aquilo que está te ameaçando. Use as armas que você tem, use as armas que você sabe usar, porque o Senhor está do seu lado, Ele vai te ajudar. E a partir daquele momento, né, Saul, ele não deixou mais Davi voltar para sua casa, para a casa do seu pai. Ele falou, não, agora você vai ficar aqui comigo, você vai ser treinado. E ele também pegou uma amizade muito forte com Jonatas, que era o filho de Saul, que era para ser o rei. Mas, como a gente já viu, quem foi ungido rei de Israel para ser depois de Saul foi Davi. E ali eles começaram uma amizade muito forte, fizeram até uma aliança, né? E hoje eu vou falar só até aqui. Então, no próximo dia do quadro Bíblia na Mão, eu falo um pouquinho mais sobre a história de Davi, porque esse vídeo já tá muito longo, vocês já devem estar querendo me matar. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário. Se você tiver alguma pergunta, se você não entendeu alguma coisa do que eu disse, pode deixar aqui embaixo também que eu vou responder. E é isso, me segue no Instagram. Já falei pra vocês se inscreverem no canal, né? Enfim, eu espero vocês aqui no próximo vídeo do quadro Bíblia na Mão. Lembrando que sai uma sexta sim, uma sexta não, tá? Um grande beijo!